Isso aí, queridos, a gente está falando aqui hoje sobre climatério, um tema que interessa para você, marido, para você jovem, porque você tem uma namorada e porque você vai ter filhas, para você, mulher jovem, para você, mulher que já está no climatério, para não se deixar abater em momento algum, para você aprender a lidar com essa história. Olha, e eu quero recomendar para vocês esse livro aqui, que é o livro A Biologia da Mulher, escrito pelo Dr. Alexandre, né, doutor Alexandre? Em que esse livro pode ajudar a mulher? Esse livro pode ajudar todas as mulheres de todas as faixas etárias. O Sérgio Catão falou aqui com bem ênfase dessa caderneta de poupança. A gente explica essa caderneta de poupança tudo direitinho desde a adolescência. Bacana. Que está aí a adolescência, o que você deve fazer para manter um nível de depósito de cálcio no osso elevado, para quando você iniciar a perda, você perder aquele excesso e manter a integridade óssea, lá no período do climatério. Perfeito. Então é assim, você faz o estoque, reserva, aí lá na frente você vai perder essa reserva e vai ficar com a quantidade normal de massa óssea. Bacana. E não vai perder além do que teria que perder. Bacana. Então a gente explica isso aí, além da mulher adulta e da mulher do climatério também, essa temática toda está nesse livro. Eu já ganhei o meu. Melhor forma de ler, né? Ganhei, né? Mas quem quiser adquirir, faz como? Bota na internet o nome do livro, que vai aparecer as livrarias que ainda têm esse livro. Então, isso aí, ó, na internet, A Biologia da Mulher. Joga lá e você vai saber onde comprar aí pertinho de você, tá bom? A nossa produção preparou um vídeo falando aí um pouquinho sobre os sintomas do climatério e tal. Eu ia dizer sintomas da menopausa, mas já aprendi, é climatério, não é menopausa. A menopausa é só aquele momento, né, da parada da menstruação. A gente vai ver esse vídeo e depois, em cima disso, a gente vai falar como lidar com esses sintomas todos, tá bom? Roda o vídeo. Eu estou aqui para falar com vocês sobre a minha experiência com o climatério. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, climatério. Para quem tem os seus 40 e poucos anos, até um pouquinho antes, vai ouvir falar desse nome. Eu sentia tonturas, eu sentia náuseas, eu sentia dores de cabeça terríveis. Eu comecei a ter palpitações, eu comecei a ter tremedeiras. Eu também tinha aquelas dormências no braço, né, que elas começavam na minha mão, iam subindo pro meu braço e pegavam a parte direita do meu rosto. Então eu ficava com essa parte direita toda dormente. Cheguei a ter por acho que 2 ou 3 vezes, falta de ar. Eu ficava por alguns segundos sem poder respirar. Além dessas sensações, eu comecei também a reter líquidos. Isso mesmo, eu comecei a inchar. Eu engordei, assim, eu comecei a engordar 1,5 kg por mês. Eu comecei a ficar depressiva, qualquer coisinha eu chorava, eu ficava irritada. Eu comecei a ficar também, assim, muito assim, quieta demais, assim, acuada mesmo, me sentia acuada. Comecei a perder a minha memória, eu esquecia as coisas muito facilmente. Eu ia fazer alguma coisa, não lembrava mais o que eu ia fazer. Comecei a sentir calores, principalmente eu tive aqueles famosos fogachos, que eu não sei se vocês sabem o que são aqueles famosos vermelhões no rosto. Começava a vir aquele calor, quando você olhava pro meu rosto estava tudo vermelho. Era uma vergonha, né? Porque às vezes as pessoas nem percebem que você tá com isso, mas você que tá tendo, tem a impressão que tá todo mundo vendo. Gente, que loucura, né? Uma mulher que teve aí quanta coisa durante, aí como o início do climatério. Tudo isso seria decorrente só do climatério ou, de repente, algumas outras coisas que eu confesso que jamais vi tantos sintomas numa pessoa só, né? O que faz uma pessoa ter tantos sintomas assim ou não ter sintoma nenhum, porque tem mulheres que nem percebem, passam que não sentem nada, né? A gente também tem muitos depoimentos. O que acontece? Bem, a diferença é grande, né, entre as pessoas. Quer dizer, o ser humano tem muita sua individualidade, não há dúvida nenhuma. Esse exemplo que foi mostrado aí é terrível, porque as pessoas não sabem o que é sentir calor, chamado calor fogacho.
Para você ter uma ideia, aliás, as pessoas que nunca tiveram, ou as pessoas que tiveram, é assim, a temperatura interna do corpo, nesses momentos do focagem, que pode durar até 1 minuto, ou até 1 minuto e meio, 2, alguns segundos, depende de cada pessoa, ou até mais, tem pessoas que duram 5 minutos, aumenta a temperatura de 1 a 7 graus, ou seja, é um calor interno, e ninguém está vendo, você está sentindo, é um negócio terrível. E, além disso, logo depois vem uns suores horríveis que as pessoas sentem, que fazem com que molhe toda a roupa, fica uma situação social assim, bastante desagradável. Às vezes as pessoas tá num ambiente que não pode ter a roupa molhada, as pessoas sentem assim, muito chateadas. E dá aquela situação de mal-estar terrível, começa no tórax e vai subindo aqueles calores pelo pescoço até chegar na cabeça, e algumas pessoas ficam vermelhas, como é o caso daquela pessoa. Então, há realmente um aumento da temperatura corporal. As pessoas pensam que é brincadeira, não é não. Então, nessas situações, é muito importante fazer o tratamento, o acompanhamento. Como é que é feito isso? Primeiro, uma avaliação. Consulta um médico, faz a avaliação, um check-up. Faz a avaliação, porque esses sintomas todos podem ser relacionados ao metabolismo, modificação do metabolismo que foi falado aqui. Então, às vezes, há uma queda de determinado nutriente, o zinco, o magnésio, a cálcio, o sódio. Então, uma série de magnésio, de nutrientes que pode estar alterada, a própria proteína e outros hormônios, hormônio da tireoide, hormônios, às vezes, da função gástrica, intestinal. Então, há uma série de requisitos que são importantes. Então, um check-up é feito de avaliações laboratoriais para se saber o que está deficiente. A partir do momento, tem um perfil estabelecido para aquela mulher. Aí faz o tratamento, a reposição ou suplementação, aí que entra a ortomolecular, que a Miriam é craque de fazer, né? A doutora Miriam é muito boa nisso, e aí então faz-se a reposição do que está deficiente para neutralizar essas alterações metabólicas. Aí vai ser necessária uma avaliação para ver se ela pode usar hormônio ou se não pode usar. Aí tem a questão para discutir com a paciente, conversar. Então tem uma série de coisas para fazer. O mais importante, eu falei aqui no início, que o climatério é um período de reavaliação, né? De condutas sociais, emocionais, mas inclui nisso aí uma reavaliação também médica, um check-up. Por quê? Como eu falei, é um período de vulnerabilidade da mulher. Então, tanto a doutora Miriam quanto o doutor Sérgio enfatizaram aqui que há aumento nessa fase de vida, coincidentemente, há um aumento das doenças crônicas, que são as doenças cardiovasculares, câncer, também a osteoporose, obesidade, distúrbios imunológicos, deficiência de defesa orgânica, que tudo acontece nessa fase. Quando se tem com a cidade adolescente, muito difícil acontecer. Mas nessa fase acontece. Agora, a medicina hoje está desenvolvida para que a pessoa passe essa vida com saúde e sem sintomas e para prevenir essas doenças. É preferível que você viva longos anos com saúde do que viver longos anos que está deficiente de ter uma doença ou ter uma fratura óssea devido à osteoporose, ficar numa cadeira de roda ou ter um problema. Então, a qualidade de vida, eu enfatizo aqui, é muito importante. E a responsabilidade da pessoa para que você tenha uma saúde plena, para não aumentar os gastos de saúde e não perturbar as pessoas que estão em volta de você, porque se você fica doente ou ficar deficiente de determinadas doenças, tem um derrame cerebral, fica hemiplégico, vai ter que depender de outras pessoas. E isso vai depender de quê? De prevenção, de exames. A vida da gente necessita um acompanhamento. E volto a enfatizar, a medicina hoje está bastante desenvolvida para dar os cuidados preventivos de acompanhamento para as pessoas terem saúde o tempo todo. Primeiro, nessa fase, tudo isso que o senhor falou aí pode acontecer, né? Não significa que vai. Não. Vai depender de cada um, no sentido das providências, do quanto se envolver, do quanto cuidar, etc., né? Pode acontecer. E quero também enfatizar uma fala do doutor Sérgio, que
O mais importante não é necessariamente se a gente tem uma doença ou não tem essa doença, é como a gente lida com ela, prevenção, não é? Para poder administrar essa doença e ter a qualidade de vida, né? Ter a qualidade de vida. Como tratar esse período sem hormônios? É possível tratar sem hormônios? O hormônio, uma pessoa que vai fazer um tratamento de climatério com hormônio, isso é mais prejudicial, isso atrapalha? Aí eu queria ouvir de vocês, como cuidar com alimentação, como garantir a vida sexual, como garantir a alegria? A gente tem que observar que nós estamos falando de um período da mulher que ela vai, vamos botar aí em torno dos 40 anos até os 65 anos. Então, é um período, teoricamente, muito longo. Não podendo desprezar o que vem antes e o que virá depois. É apenas uma função de classificação. Então, nós vamos preparando desde que nasce, vamos dizer assim, a alimentação do bebê até o envelhecimento saudável. E isso vai englobar todos os setores. Então, desde a alimentação, atividade física, uma vida social, com amor, com carinho, né? Com atitudes, com valores. Então, é um conjunto de vida. Então, a gente tem que definir também até onde entra o hormônio ou não entra o hormônio. Então, isso cabe ao médico e essa é a melhor, eu acho que essa a melhor época para que a mulher, para que a medicina, o serviço de saúde funcionasse como equipe multidisciplinar e multiprofissional, uma coisa que não acontece. Porque até onde tem a influência do hormônio, até onde é químico e até onde não é químico, o que vem agregado ou não. Então, quando a mulher vem ao médico trazendo uma carga de sintomas como ela trouxe, o que passa na cabeça do profissional que atende? O que é e o que não é, tá? Quem é o profissional melhor para atender essa pessoa? Daqueles sintomas, o que faz parte do hormônio e o que não faz parte do hormônio. Por isso que a gente tem que olhar ela como um todo. O que a gente poderia fazer? Bom, eu estou pegando essa pessoa aos 45 anos, eu estou pegando essa pessoa aos 35 anos, eu estou pegando essa pessoa já aos 55 anos. Então, nesse inventário, nessa anamnese, vai entrar tudo. Então, parte nutricional, atividade física, isso é do início da vida da pessoa. É a tal da caderneta da poupança que a gente tem que fazer sim. Mas se não fez no início da vida? Se não fez, o que nós vamos fazer? E até onde entra a terapia? Como nós vamos tratar? É com hormônio? Essa mulher realmente é o hormônio que ela está precisando? Ela poderia tomar o hormônio? Então entra a parte terapêutica. É você selecionar a quem você vai prescrever o hormônio, porque só o hormônio poderia ser a solução, e a quem não pode tomar, tá? Além dos cuidados nutricionais. Então, por exemplo, em termos alimentares, o que é importante? Primeiro, toda uma alimentação saudável. Então, reunir todos os alimentos, frutas, legumes, verduras, cereais, cabíveis para uma alimentação saudável do ponto onde a gente vai começar até o envelhecimento, até o final da vida dessa pessoa. Então, compor é uma alimentação com qualidade, com todos os nutrientes, oferecer todos os nutrientes. Existem alimentos que nós podemos usar nesta fase, que eles contêm os chamados fito-hormônios. Então, nós sabemos que existem alimentos que têm essa determinada substância química, que seriam vegetais, mas que são muito semelhantes ao hormônio feminino. Então, nós utilizamos esses alimentos para poder fazer uma certa reposição hormonal. Óbvio que não se equivale ao hormônio feminino, mas se você garantir uma alimentação, vamos dizer,
com essas substâncias ricas nesses fito-hormônios, você melhora muito os sintomas. Então, é importante na fase, principalmente sintomas de fogachos. Eles têm uma melhora acentuada. Agora, o que a indústria, sabedora disso, ela faz? Ela produz esses alimentos na concentração mais adequada. Então, você tem os fitomedicamentos. Então, um desses alimentos seria a soja. A soja se tornou muito famosa por ter isoflavonas, que são substâncias químicas muito semelhantes aos nossos hormônios. Agora, a quantidade de soja que a gente deveria comer é tão grande para aliviar o sintoma, a indústria pegou e concentrou. Então, se você adicionar alimentos ricos em soja, ótimo. Você vai, em algumas mulheres, você consegue resolver sim, o sintoma do fogacho diminui. Eu acho que é importante isso, né? A gente chamar a atenção de que é uma fase que requer acompanhamento, procura um profissional que possa te ajudar, possa te orientar e com certeza você vai ter melhoras para todos esses aspectos, né? Minimizando aí, eu sei que o doutor Alexandre, ele descreve o fogacho, mas ele só descreve, né? As mulheres que passam por isso, elas vivem, né? E certamente fariam uma descrição bastante diferenciada. É um negócio assim maluco. Eu nunca tive esse tipo de fogacho assim, de suade, não sei o quê, não sei o quê. Mas já passei por isso e dentro de uma questão assim de um calor que ele é absolutamente diferente. Você sabe que aquele calor não é um calor normal, não. Aquele é fogo, né? Um negócio assim, mas graças a Deus foi... acabou, né? Além de serem coisas rápidas por um período de tempo muito pequeno. E eu sou muito consciente da importância da gente buscar profissionais como vocês para poder... Ali o pessoal está me pressionando, você não está vendo, mas eu estou sofrendo uma pressão enorme aqui porque eu tenho que ir para o intervalo. Eu vou para o intervalo e volto com você para a sua observação e as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá.